Paz e graça, paz e Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo aqui, eu quero trazer algo para vocês entender do que é impossível para nós, humanamente dizendo, espiritualmente dizendo, mas possível para Deus. O que eu quero trazer para vocês aqui, uma simples história da minha vida, o qual eu não vi Deus, eu não vejo Deus, porque não posso vê-lo. Ninguém pode ver Deus. Se vê, morre, devido à sua glória tão grande que é. Nós seríamos desintegrados se ele apresentasse aqui. Quando Jesus apareceu a Paulo, só num relance assim, só a glória dele. Paulo caiu do cavalo e ficou cego. Criou escamas, uma camada no seu olho, só do clarão da glória de Jesus. Imagine Deus. O próprio Deus disse para Moisés, né? Pois Moisés queria ver Deus. Eu quero ver o Senhor. Ele falou, não, ninguém viu eu, ninguém verá. Mas olha, esconde atrás da rocha, vou pôr minha mão sobre você, vou passar de relance. Homem nenhum me viu, e homem nenhum me verá, mediante o corpo humano. Todo homem que se me ver, morre. Tão grande é a glória de Deus. Então nós vivemos pela fé. E dentro dessa fé, meus irmãos, eu quero falar alguns milagres que é impossível para mim, como homem, ou até mesmo vindo do meu pai, alguma coisa acontecer na minha vida próspera, que eu digo assim, daquilo que o Senhor deu para me cuidar aqui na terra. E são coisas impossíveis aos homens, mas que Deus fez na minha vida. Eu ficarei aqui horas contando os milagres que eu vi na vida dos outros, no intermédio da oração. Eu ficarei aqui horas contando tantas coisas que Deus fez na minha vida. Vou relatar algumas delas, para você entender que a prosperidade não depende de você, depende de Deus. E aquilo que é para ser teu, ninguém pode tirar, tá bom? Então eu veio numa família pobre, o qual a família, minha mãe e meus irmãos foram abandonados pelo meu pai. Meu pai era jovem nessa época, tinha seus 20 e poucos anos, minha mãe também, sei lá, houve a separação, houve a ruptura, e então a minha mãe ficou abandonada com vários filhos, né? 6, 7, 8 filhos, entendeu? Então nós criamos, nós fomos criados numa situação difícil. Faltava alimento, não tinha cama para dormir, dormia na tábua, passamos frio, passemos fome, sofrimos muito. E eu orava, já desde criança, desde piazote, eu já orava a Deus. Eu tinha minhas oraçãozinhas ali e tal. E minha mãe levava nós para a igreja. Então lá a gente aprendeu muitas coisas. Por isso que a Bíblia diz, ensina teu caminho. Por isso que a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ficar velho não se esquecerá dele. E é verdade, eu nunca esqueci. Então eu ia nos cultos lá, na Assembleia de Deus, minha mãe levava nós lá. Daí levava lá no fundo da igreja, tinha uma casinha onde eles ensinavam, eles contavam a história de Samuel, contavam a história de Davi. E eu guardava aquilo. Na casa do pastor tinha aquele quadro antigo, que mostrava, né, o caminho do inferno, o caminho do céu, os demônios, o céu, os anjos. E eu prestava atenção em tudo aquilo que ensinava, via, olhava o quadro, via o que eles falavam. E se era pregado o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a vos o reino do céu. Se você não se arrepender, não deixar, condenação virá. Então era essa pregação antiga. Não era essa pregação de hoje, moderna, da apostasia, teologia da prosperidade. Não era. E eu entendia aquilo, eu acreditava naquilo. Mas na verdade era um dom que Deus colocou no meu coração. Era o dom da fé. Deus colocou o dom da fé no meu coração. E eu acreditava. E o tempo foi se passando. Com o tempo, tal e coisa. Sei que acabei indo embora para São Paulo com meu pai, que tinha abandonado minha mãe. Fui morar com ele. E lá houve minha conversão verdadeira no sentido de se batizar. Aos 15 para 16 anos. Me batizei. E lá na situação, eu morava na fazenda de cana, né? Da usina. Hoje é Grupo Cosan, da Shell. Nós morávamos na fazenda, naquelas casas. Tinha umas 8, 10 casas. E lá eu me converti. Sozinho. Eu fui lá. Aceitei o convite de Jesus, esperei o culto, fui batizado e ali eu passei a ser um membro de igreja, digamos assim. Mas era muito bom, tinha doutrina, tinha ensino. Eu tinha meus sonhos, então tudo aquilo que a gente passou eu não queria passar de novo.
Meu pai tinha abandonado a família. Meu pai tinha abandonado a família, então eu falava assim, e vi até agora no recente casamento do meu pai com a outra mulher, que havia muita briga, muita discussão, muita bebida alcoólica, muita devassidão, muitos erros. Havia até agressões físicas nela e em nós, em mim no caso. E então eu falava, isso eu não quero para minha família. E eu orava a Deus, falava, Senhor, me dá uma família, me dê uma esposa, me dê filhos, mas eu quero ser diferente disto. Mas eu trabalhava na roça, carpia cana, cortava cana e estudava. E nesse tempo, então, eu almejei muitas coisas. Eu almejava ter minha casa, ter um carrinho, ter uma moto. É coisa de jovem, né? E eu ali, servindo a Deus, fui orando e pedindo essas coisas. Logo após, então, aos meus 16 para 17, meu pai ainda queria espancar, né? Ele espancava, na verdade. Batia para até sair sangue, né? Meu pai era mau nessa parte. Ele era usado muito pelo inimigo devido às mentiras que a minha madrasta, fazia, né? Todo vaso de desonra naquele sentido perante Deus. E eu então se revoltei aos 16 anos contra meu pai e falei, não vou ficar aqui, eu quero ir embora, porque meu pai queria bater em mim com os 16 anos. Foi daí quando, logo após meu batismo, tudo, né? Eu saí de casa, né? Com palavras que tive que falar com meu pai, que ele me espancava, que ele não era meu pai, que eu queria vir embora, né? E eu vim para Curitiba. E meus sonhos continuaram. E foi um percurso muito sofrido. Eu não tinha estudo. Estudei até a 4ª série e parei. Então, eu já vou falar o primeiro milagre que Deus fez na minha vida, que, então, de repente, eu passando necessidade aqui em Curitiba, aí eu já estava com 21, mais ou menos, de idade, mais ou menos, se eu não me engano, 22. Eu, clamando ao Senhor, passando necessidade, vivendo de favor na casa de tios, eu pedi ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, pois nem serviço de servente eu conseguia, de pedreiro. E Deus abriu uma porta numa multinacional. Um amigo meu falou, vai lá, João, tá pegando temporário, tal coisa e tal, e me ajudou. Deus usou aquele rapaz e eu fui trabalhar naquela multinacional chamada Oberdorfer. É uma multinacional alemã. Ela é conhecida mais como VAP do Brasil. Ela faz aspiradores de pó VAP, ela tem uma linha de montagem muito grande, principalmente no exterior, na Alemanha, Estados Unidos e em vários países do mundo. E lá eles montavam máquina de lavar, aspirador, e eu entrei na linha de montagem de aspirador. E ali fiquei por 3 meses. E quando venceu a experiência, eu sem estudo, sem nada, eu falei, terminou, glória a Deus pelo que eu recebi. Eu recebia naquela época, eu lembro muito bem, nunca esqueço. Trabalhando naquela montagem, nós trabalhávamos de segunda a sexta. Era 2.500 aspiradores por dia, nós montávamos a nossa linha. E o salário era muito bom, alimento, tinha todo alojamento, banheira para tomar banho, alimento no local, tinha associação, tinha tudo. E naquela época eu ganhava 5 salários mínimos, trabalhando na montagem de aspirador. Eu montava cabeçote naquelas parafusadeiras, sabe? E era um salário muito alto, muito bom, mas era só temporário, 3 meses. Passaram-se os 3 meses, aí o encarregado de produção chamou eu para conversar e disse, João, é o seguinte, você não tem estudo? Eu falei, não. Você não tem o ensino completo, né? Não, eu tenho o básico. Ele falou, José, aqui precisa ter. Aqui precisa ter. Primeiro grau completo e o segundo, que era assim que se falava antigamente no ensino médio. Eu falei, não tem. Ele falou, pois a regra é essa, mas eu vou conversar com a gerência e vou efetivar você. Você quer? Eu falei, nossa, é um milagre. Uma multinacional que não tem exceções, mas nessa está tendo exceções. E assim, irmão, resumindo a história, eu fui efetivado naquela empresa, uma multinacional alemã, ganhando um bom salário, plano de saúde, enfim. Ali eu vi a mão de Deus, pela primeira vez na minha vida, um milagre grande. E eu, no fundo do meu coração, sabia, era Deus. E foi Deus. E é comprovado. Então a gente não vê Deus, mas vê a mão de Deus operando na nossa vida.
Bem, essa foi uma das multinacionais que eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 multinacionais que Deus colocou eu. A segunda multinacional foi da mesma cógita forma. Depois que passaram os seus anos, eu saí dessa empresa da multinacional, fui para o estado de São Paulo, não deu certo, voltei de volta devido a problemas familiares. E novamente eu volto à atividade de trabalhar de encanador, de saneamento básico, aquela coisa toda. E chegou um tempo que eu estava desempregado de novo. Então eu fui convidado a trabalhar numa empresa para edificar um projeto numa área lá, sabe? Um projeto, 40 mil metros numa multinacional. E fomos lá, eu fui trabalhar de encanador, fiz todo o trabalho, 2 anos trabalhando lá. E quando terminou a construção daquela planta, da mesma forma aconteceu novamente, um outro rapaz me chamou para trabalhar na manutenção dessa multinacional Altec do Brasil. Fabrica rações de todo porte, de todo tipo de animal, cachorro, cavalo, enfim. E essa multinacional tem também no mundo todo, Altec do Brasil. Então, novamente eu fui para a entrevista e a menina falou para mim, eu já não tinha estudo ainda. E ela pegou e falou assim, o senhor tem o 1º e o 2º grau completo? Eu falei, não tenho. Eu não tinha mesmo. Daí ela falou assim, olha, você foi recomendado pelo o encarregado da manutenção, tal coisa, mas tem as normas da empresa. Mas nós gostamos de você, assim como você trabalhou esses 2 anos na edificação da planta aqui, nós vamos dar preferência para você, só que eu quero fazer um combinado com você. Eu te contrato e você volta a estudar. Conforme você vai terminando o 1º e o 2º grau, eu vou te galgando e depois eu vou mandar você para os Estados Unidos para fazer um estágio lá. 1 ano mais ou menos, tá bom? Concorda? Eu falei, claro que eu concordo. Pois era também um bom salário, plano de saúde, almoço, tudo, refeitório da empresa, tudo aquilo de bom que tem uma multinacional, o que não tem nos brasileiros aqui, ok? Eles investem no trabalhador. E assim, então, eu aceitei o convite, fui contratado e lá também entrei trabalhar como oficial de manutenção naquela multinacional. E lá eu fiquei por um período de tempo. Esse foi o 2º milagre que Deus fez na minha vida, eu sem estudo. Deus coloca eu na 2ª multinacional sem ter estudos. Então aquilo que é para ser seu, ninguém pode impedir. Deus, nosso Pai, Ele cuida de nós. O homem acha que está no controle, mas não está no controle. Quem está no controle é o nosso Deus, o nosso Pai. Bom, a segunda empresa. Percurso da vida, altos e baixos, provações que temos também. Acabei saindo dessa empresa depois. E tentei outras coisas. Fui para o saneamento básico, trabalhei alguns anos, que é o saneamento básico do Paraná, Sanepar. Como empreiteiro, ganhei muito dinheiro. Tive percursos de altos e baixos, igreja fora de igreja, devido a problemas. Provações, como todos os filhos de Deus tiveram, têm e terão. Bem, passa-se nova fase nos altos e baixos, nova provação, eu desempregado. E agora muito enfermo, com muitos problemas de saúde. 5 hernias de disco, pedra no rim. Eu punhava, eu fazia minhas necessidades, urinava, saía pedras enormes e dor. E tudo aquilo que se imagina que um homem possa sofrer tendo dores com pedra no rim, como dor de parto. 5 hernias de disco, caía, ficava travado no chão com dores, não podia fazer mais nada. Não podia erguer peso, não podia fazer nada. Então eu comecei a orar ao Senhor, falei, Senhor, eu oro ao Senhor para o Senhor me curar. Porém o Senhor não está me curando. Mas então, como teu médico e vem pelas suas mãos, abra a porta de uma empresa multinacional para mim novamente, para que eu possa ter um plano de saúde bom e possa fazer o meu tratamento, as operações que são necessárias, porque pelo SUS só marcava, fazia chapa, ia lá, tomava remédio, e marcava, e nunca acontecia nada. O Estado não dá o suporte. Então orei ao Senhor, então busquei ao Senhor nessa forma, e de repente também já tinha trabalhado um dia fazendo um serviço terceirizado numa multinacional, o qual de repente um RH me chama, faço entrevista, passo, e eles falam, eu estava trabalhando na PUC na época, estava trabalhando como oficial de manutenção, artifício de manutenção,
e me oferece o dobro de salário, depois que passar a experiência ia para mais ainda, plano de saúde e tudo mais, era para começar de imediato. Passei na entrevista e essa empresa chamava Rede do Brasil. Multinacional alemã, a segunda multinacional alemã, uma era americana, duas alemã. Ali passei e o rapaz queria começar de imediato. Eu falei, não, eu tô na PUC, tô lá em experiência, então você tem que esperar eu fazer os exames. Se eu passar nos exames, aí eu saio de lá, peço e dou entrada aqui. E eles concordaram, assim foi feito. E lá estava eu, nessa multinacional, pela terceira vez, colocado por Deus. Então, você fala assim, não, irmão, mas é coincidência. Então, para você pode ser, mas para mim, pela fé, não, porque eu orei, pedi e recebi. Duas multinacionais, eu entrei sem ter estudo. São coisas impossíveis aos homens. É raro acontecer isso, não acontece. A terceira, eu já tinha estudo, porque quando eu estava na Rede do Brasil, ela me fez acordo, eu fui trabalhando e fui ficando e fui fazendo meus cursos e terminei o primeiro e segundo grau. Agora na terceira foi um outro caso diferente, mas que Deus abriu a porta. E agora eu estava com o plano de saúde da Unimed, o melhor plano que tinha aqui no estado do Paraná, Curitiba, da capital do Paraná. E falei, agora eu vou me operar. Lá eu estava com um plano perfeito, bom de saúde, então vou aproveitar, fazer tudo o que eu tenho que fazer. Deus me colocou, eu pedi, então fui fazer. Fiz todos os exames, aquelas dores, falei pro médico, fiz as consultas certinho, estava com o plano bom, né? E para entender você, fiquei 5 anos nessa empresa, nessa multinacional. E nesse percurso eu fiz todos os exames, tudo, para operar, tanto da hernia de disco como também das pedras no rim. Sabe o que aconteceu? Fiz todos os exames. Quando eu fiz o último exame, que era urografia venosa, aquele que eles aplicam um líquido no sua veia, e daí tira o raio-x, sai tudo colorido, mostra lá o que você tem e o que você não tem. Essa era para confirmar, exatamente para mim ir para sala de operação, aquela que eles aplicam o laser e vai explodindo as pedras e faz a coleta depois. E nesse tempo, eu fiz tudo o que tinha que fazer, só que o médico me chamou para dar o veredito. Olha, é o seguinte, o senhor quer operar do quê? Eu falei, o senhor sabe o que era as pedras do rim? Outra vez o senhor falou que dava para fazer um caminhão. Aliás, o senhor falou que dava para fazer uma casa com tanta pedra que tinha no rio, fez um hipérbole sobre o assunto. Eu falei, é verdade. Mas é o seguinte, não tem nada. E chamou eu e colocou lá aquela chapa da urografia venosa. Eu não tinha nada. Ele falou, teu rim é um rim de criança, é novo, não tem nada. Eu falei, doutor, muito bem, muito obrigado, eu entendi tudo, já sei, porque eu vim orando, eu vim pedindo. Só que eu falei, não vou contar para ele, que ele não vai entender. Vou contar, ficar meia hora contando a história, as pessoas não acreditam. Ou talvez poderia até acreditar, de repente fosse um cristão, né? Mas eu não quis alongar o papo, eu falei, eu entendi já. E Deus seja glorificado, fui curado. Da mesma forma foi também as hérnias de disco. Fui orando, buscando. Foram anos de oração para receber as bênçãos, entendeu? Também fui curado das hérnias de disco. O Senhor me tirou as dores, não caí mais, não fiquei travado no chão mais. Então, esses são os milagres que eu digo para você, que se você buscar, se você pedir, não desanimar. Não ficar todo dia, toda hora orando. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Mas naquelas horas da necessidade, você clama, apresenta a Deus. Você, pai, está acontecendo isso. Pai, tem misericórdia. É assim que eu fiz. Eu não ficava fazendo campanha todo dia, não. Eu tenho que orar porque se Deus para me curar. Não. Eu orava na hora da necessidade que estava acontecendo. Falei, papai, vê a dor, tem misericórdia. Me cura se for possível, na sua vontade, em nome do seu filho Jesus. Das pedras no rio, mesma coisa. Eu não ia lá fazer uma campanha de 10 dias para Deus me curar disso aí. Não. Então, eu tinha um particular com Deus. Ele é meu pai. A Bíblia diz que nós, eu, você, somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quantos aos nossos filhos? Quanto mais o vosso pai que está no céu, que não é mau. Ele fará assim, tudo aquilo que eu prover, que for da vontade dele, segundo aquilo que ele acha que nós precisamos. A palavra diz isso, que você é mau, que eu sou mau, e nós damos coisas boas, quanto mais o vosso pai que está no céu. Então, ao tempo de Deus, ele nos dará a cura, ele te dará a cura. Só que você tem que apresentar esse momento, você tem que crer e viver. Tanto na vida espiritual, na vida material, ele supre nós em todos os sentidos.
Por isso que nós temos que ser gratos a Deus nos altos e baixos. O apóstolo Paulo diz que ele soube passar abundância e soube passar escassez. Eu também soube passar bonanças e soube passar escassez. Então, amados e queridos irmãos, isso é verídico. Esse é um testemunho meu, da minha vida, para mostrar para vocês o que Deus faz na nossa vida. O nosso Pai faz em nome do seu Filho, em nome do seu unigênito, em nome do Cordeiro dele, que tira o pecado do mundo. Ele faz isso. Ele fez isso para mim. Ele faz isso para você. Porque Deus é justo. Deus não é injusto, ok? Então, meus queridos, exercite a fé. Creia na mensagem da Escritura. A palavra diz que Deus não rejeita os seus. Só que para ser seu ou para ser filho, você tem que aceitar o convite de Jesus. Crê na mensagem da cruz. Crê que Ele é o Criador. Eu sou criacionista. Se você crê nas mensagens, na Escritura, de Gênesis e Apocalipse, você é um criacionista. Se você não crê nisso e vive na teoria da evolução, na ciência deste mal dessa terra, então você não faz parte da criação de Deus e nem é filho. Mas se você quer ser filho, então você aceita o convite de Jesus. Renuncia a si mesmo, toma a cruz de Jesus e segue Ele, obedecendo tudo aquilo que Ele ensinou na palavra. Você deixa de idolatria, de adorar ídolo de barro, de pedra, de qualquer tipo de ídolo. Você deixa de adorar pastor, deixa de adorar cantor, atores. Você deixa de adorar as coisas deste mundo caído. Tudo o foco da sua vida é para Deus. Você glorifica a Deus em tudo. No seu viver, no seu testemunho, até mesmo nas suas batalhas ferrenhas que você acha que está perdendo. O mal, a palavra diz que contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que aconteça o mal sobre você, lá no final da aprovação, Deus vai transformar o mal em bênção. Entendeu? Isso é o nosso Deus. É a certeza, é a fé que somos mais que vencedor, como disse o apóstolo Paulo, por aquele que nos amou. Contudo, com todas essas bênçãos que eu contei para vocês, eu continuo tendo lutas, eu continuo tendo provações. Eu às vezes tenho uma dor de estômago, eu tenho dor, eu pego gripe, eu tenho dores, entendeu? Nós somos passivos de tudo isso. E também outra coisa, vamos morrer, igual a todo mundo. Porque às vezes as pessoas se colocam, porque eu sou um filho de Deus e não sei o quê, então eu não posso ter uma doença, eu não posso enfrentar uma enfermidade. A Bíblia diz que o mal vem sobre nós, mas o mal que vem sobre nós contribui para o bem, porque Deus transforma o mal em bênção. Por isso que ele diz, escolha a bênção. Então nós escolhemos a Deus, que é a bênção, porque debaixo de maldição nós estamos, a maldição da morte, todos morrerão, sem exceção, vamos morrer, mas quando temos a bênção, Ele nos garante e nos promete nos ressuscitar, e nos dá um corpo glorificado, semelhante ao dele, igual dos anjos. Pense que corpo glorificado, aonde não vai haver dor, enfermidade, morte. Glória a Deus. Essa é a promessa de Deus para mim, para você, se crermos. Mas a palavra diz que serão muitos chamados, meus irmãos, e poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus, essa teologia da prosperidade, esse evangelho morno que pregam, diz que você é só vitória e bênção, e não é verdade. Na verdade, quando Deus chama você, tira do pecado, Ele vai levar você ao deserto, para mostrar o poder dEle, para mostrar a glória dEle. Ele vai permitir situações e Ele vai manifestar e falar, viu, eu sou Deus na sua vida. Deus fez isso lá no deserto. Deus não pegou o povo lá, o faraó, que era escravo, e levou eles lá para o deserto para matá-los. Não foi isso, não. Deus levou para que eles adorassem a Ele, e lá Ele manifestasse o seu poder, a sua glória, os seus milagres, e assim Ele fez. Mesmo que Israel desobediente, eles andaram por 40 anos no deserto. A Bíblia nos ensina, nos relata que as suas roupas, as suas sandálias não envelheceram. Lá você sabe que Deus mandou o maná dos céus. Lá Deus tirou a água da rocha,
que simboliza a vida, que é Cristo Jesus. Lá, o nosso Deus fez milagres e maravilhas e no final ele trilhou, abriu o mar vermelho para que seu povo fosse salvo. Assim Deus fará nessa geração maiores milagres do que aqueles. Jesus disse: eu fiz milagres, mas se vocês crerem, farão milagres maiores do que eu fiz. Só que tem um porém, dentro desses milagres e maravilhas, você tem que entender que não está englobada a salvação. Milagres e maravilhas Deus faz para todos, até mesmo para o ímpio. Se ele crer no nome de Jesus, mesmo sendo rebelde, ele recebe. Mesmo sendo rebelde, ele recebe. Falsos profetas fazem milagres, mas fazem no nome de Jesus. Eles usam o poder do nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo o nome que foi dado a ele. Então o nome de Jesus tem poder. Mesmo que os falsos mestres, os pastores façam milagres, não quer dizer que eles são de Deus. E isso confunde muito os irmãos, a igreja. Mas como que pode? Aquele homem lá faz milagre e maravilha de Deus. Não. Você tem que entender que está escrito na palavra de Deus que muitos naquele dia do juízo vão dizer: Senhor, eu fiz milagres e maravilhas no teu nome. Eu fiz. Como estou sendo julgado para o inferno? Aí Jesus vai responder: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus nunca conheceu, nunca reconheceu eles como os filhos, como ovelhas, mas eram bodes, enganadores, introduzidos no meio do curral, no meio das ovelhas. Eles usaram o poder da palavra, eles usaram o evangelho, eles usaram o nome de Jesus, mas nunca foram reconhecidos porque era ganância, era em construir império, ganhar dinheiro, ter o holoforte. Era esse o chamado deles no coração deles, era o dinheiro, o Deus Mamon. Eram usados por Satanás, porque o coração deles estava corrompido. Então Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. E eles falam: mas Senhor, eu fiz milagre, eu fiz maravilha. Não, nunca te conheci, você nunca foi meu filho, você nunca foi ovelha. Então, meus irmãos, não se deixe enganar por falsos profetas, e saiba que aquilo que é para ser teu, a tua oração diante de Deus, você vai receber. Não se apresse, não tenha pressa. Veja, eu aqui nessa chácara que aqui estou, eu orei muitos anos: Senhor, o Senhor pode me dar um pedacinho de terra? Eu não tinha condições, é outro milagre. Então o Senhor me deu a terra, e agora? Como vai fazer para construir? Não tem dinheiro. Eu cheguei um dia e falei pro cara aqui: quanto você me cobra fazer a cerca para mim? 40 reais o metro mais material. Você tem que dar material e 40 reais o metro. Eu somei e dava 18 mil reais. Eu falei: onde que eu vou arrumar 18 mil? Falei: Senhor, me dá graça e força. Hoje eu não faria tudo do voto que eu fiz, porque eu não tenho saúde para isso. Saúde quer dizer, a minha juventude se foi, né? Então eu fui construir, como eu disse, eu fui fabricando aqui, ó, pilar por pilar. Eu fazia de 2 cada vez. De dois em dois. Eu fiz mais de 150 pilar de balaústre disso aqui, ó, de palanques de concreto. Consegui fazer. Certa vez também, no terreno que o Senhor me deu lá em Curitiba, eu fui construir um sobrado e fui lá, fiz todo o orçamento. Eu sei fazer quanto vai gastar, quanto não vai, eu sei fazer isso daí. Eu sei forçar um sobrado do chão até em cima do gasto que vai ser. Eu fiz todo o orçamento. E eu cheguei no pedreiro e falei: quanto você quer me cobrar para fazer a parte de baixo e a parte de cima? Ele falou assim: eu faço a parte de baixo por 18 e a parte de cima o restante, que daria 50 mil. Seria 25 embaixo e 25 em cima. Mas o total é 50 mil. Você me dá 25 agora? Mas eu não tinha um tostão. Eu não tinha dinheiro. Mas eu falei: eu vou, em nome de Jesus, se Ele me der graça, eu vou fazer aos poucos. Como eu entendo, né, do orçamento, do comprar, do que vai, do que não vai, medidas, né? Eu falei: vou fazer. E fui fazendo. Fui comprando os material, fiz a fundação, fui fazendo. Hoje eu tenho um sobrado lá que eu edifiquei sozinho. Um sobrado com 120 metros quadrados. Eu alugo ele hoje. Fiz sozinho. Então, tipo assim, os braços, Deus me deu força. Mas a porta que abriu foi Deus. Deus me abençoou. Outro milagre. Eu não tinha condições. A minha esposa falou: mas como que você vai fazer um troço se você não tem dinheiro? Eu fui comprando aos poucos, irmão. Fui lá comprar um caminhão de pedra, fui lá comprei um caminhão de areia, fui lá comprei as tábuas, fui comprando por etapas, sabe? E fui fazendo. Eu não desanimei. Então, a vida, a construção espiritual também é assim, é aos poucos. A vida espiritual, você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, você faz uma coisa aqui, você faz outra ali, você vai plantando o semear de Deus
da palavra, do viver, do testemunho, que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza. E tudo isso que Deus me deu, essas maravilhas, essas bênçãos aqui, foi para mostrar a glória dele, quão grande ele é. Porque daqui nada eu vou levar. Tudo vai ficar aqui. A chácara, as casas, 5 casas que eu edifiquei lá em Curitiba, que tá lá, sabe? Sabe quem que vai ficar com elas? A princípio agora vai ser meus filhos, porque eu vou logo partir para a eternidade. Já estou com 55, estou com mais de meio século. E depois dos meus filhos vai vir o anticristo, eu não sei que dia, que hora, mas vai vir o anticristo. Tudo essas riquezas será para o anticristo. E ele vai governar. Tudo isso que nós construímos e entesouramos a terra, o apóstolo Pedro diz que nós, o homem, entesoura a terra para o dia do grande fogo. É o combustível, entendeu? É o que está acontecendo. Então, irmão, não se apegue a essas coisas. É claro que nós, eu e você, eu não sou ingrato, e nem você deve ser. Nós somos gratos e vemos, intermédio do que foi os atos acontecidos, você vê o milagre de Deus, a mão de Deus poderosa. Então, eu ficaria horas contando milagres e maravilhas. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Deus é maravilhoso. Em nome do seu Filho, seu unigênito, Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. A Ele toda a honra e toda a glória, irmão, eu dou. E devo prestar adoração, reverência, obediência e amá-lo. Eu amo meu Deus. Eu odeio meus pecados, odeio minhas falhas, mas eu amo meu Deus. E com isso eu digo para vocês, somos mais que vencedor. Você é mais que vencedor por aquele que te amou, que é Jesus. Se você não tem Jesus, aceite Jesus. Deixe de adorar ídolos. Deixe de adorar o homem. Deixe de adorar as coisas deste mundo e sirva a Deus. Eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E em verdade é Jesus. E em espírito é na consciência, crendo que realmente tudo que está na Escritura devemos obedecer. Fazer conforme temos ensinado. Amém? Faça isso. Você vai ser um homem próspero, segundo a vontade de Deus. Soprar o desejo do seu coração, segundo a vontade dele. Entenda bem? Segundo a vontade dele, porque ele sabe o que é bom para você e o que é bom para mim. Amém? Receba a tua bênção em nome de Jesus. Tá bom? E até o próximo vídeo, se assim Deus, nosso Pai, quiser.